A paz, irmãos, bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. E nesse vídeo de hoje, eu quero trazer 4 significados de sonhos, sonhos que eu já tive várias vezes, né? Esses elementos, né, que eu vou falar, e o significado deles, né? O Senhor, ele fala muito conosco através de sonhos. Eu acho que é uma das formas que ele mais fala comigo, principalmente, assim, o Senhor, a forma que ele mais fala comigo é através de sonhos, né? Ele já me revelou muitas coisas diretas, muitas coisas também por sinais, assim, elementos, né? Que às vezes a gente não entende, mas ele sempre dá uma forma de nos explicar o que significa esses elementos, esses objetos, essas coisas no sonho, né? Então eu vou contar o primeiro elemento, né? A primeira coisa que eu sonhei era com portas. Nesse caso, né, existe vários tipos de portas, né, do sonho, mas neste caso, portas entreabertas. Vai depender do contexto do sonho. E nesse caso que eu vou explicar para vocês, eu tive 3 vezes esse sonho e todos no mesmo contexto, que é brechas, né? Na primeira vez, eu sonhei que eu tinha que tinha um homem parado, um homem que era um demônio, que estava do outro lado da porta, e a porta estava com uma brechinha assim, ela não estava fechada, e esse homem estava parado do outro lado. E nessa época eu estava com um pecado específico, né? Naquela época eu estava, fumava maconha assim, né? Bem raramente, mas fumava. E o Senhor me mostrou naquele sonho que o que eu estava passando naquele momento era devido a essa brecha, porque eu não enxergava dessa forma. Então, ele me mostrou através desse sonho, essa porta e esse demônio, que isso era brecha, porque aparecia exatamente essa maconha onde ela estava na minha casa, aparecia no sonho. E quando eu pegava e fechava a porta da minha casa, esse demônio socava a porta, me xingava e saía furioso, ia embora furioso. Então, quando eu acordei, no mesmo momento, eu me posicionei contra. Naquele momento, eu fiz um voto com o Senhor de que eu nunca mais iria fazer aquilo, joguei fora. E aquilo eu entendi, o Senhor me mostrou aquela brecha, porque era uma porta que estava uma brechinha, né? Que era a brecha que o inimigo tinha acesso na minha vida naquele momento. No segundo sonho, com porta, né, eu sonhei que aí foi uma outra situação que eu já estava, né, me consertando com Deus, mas aí eu caí numa situação específica. E aí, no mesmo dia que eu caí nessa situação específica, eu sonhei com a porta totalmente aberta, e no sonho eu sabia que alguém tinha entrado. Eu via a porta como se alguém tivesse entrado, deixado aberta, e eu me sentia angustiada, e as luzes começaram a queimar, assim. E quando eu acordei, na mesma hora o Senhor me falou, da primeiro sonho era uma brechinha, nesse segundo, que é uma coisa assim, né, mais direta, era uma porta que estava totalmente aberta. Então, significa, né, às vezes o nível, o tamanho da brecha, da legalidade que você está dando. E naquele momento eu sabia, né, do que era. E o terceiro sonho que eu tive com porta foi numa outra pessoa, uma pessoa que eu orava, que eu intercedia com muita frequência. E eu sonhei com a casa que significa a vida da pessoa. Inclusive, quando você sonha com a casa, quarto, geralmente é ligado à vida da pessoa, a parte sentimental, o que ela tá passando, né? Se a casa estiver muito suja, muito rachada, muito bagunçada, é a vida da pessoa, como a pessoa está, né? E eu sonhei com a casa dessa pessoa e a porta dessa pessoa, né? Foi a primeira coisa que eu vi, ela estava em cima, fechada, e torta embaixo, como se embaixo tivesse quebrado a parte de baixo da porta e ela tivesse aberta na parte de baixo, né? Então, o Senhor estava me mostrando que também essa pessoa, ela estava com uma brecha ali na vida dela. Fora que, nesse sonho, né, eu também sonhei com um quarto, né, dessa parte que era a sala, eu fui pro quarto e no quarto tava uma bagunça, tava coisas acumuladas, tinha migalhas embaixo da cama, embaixo dos lençóis, tinham camadas de lençóis, e nessas camadas tinha migalhas, restos de comida. E o Senhor também me falou que eram coisas que estavam ali ocultas, escondidas, encobertas, estavam embaixo de cobertas, estavam encobertas. Então essa pessoa,
ela tinha coisas na vida dela que ainda estavam encobertas, coisas ali que, né, que eu já orava, já intercedia por essas pessoas, o Senhor já estava agindo, já tinham feito muitas mudanças, mas essa pessoa ainda tinha coisas ainda que precisava se consertar, que precisava ainda resolver. Então, o Senhor, ele mostra dessa forma, né? E quando a gente acorda, aí o Senhor vai mostrando algumas coisas, o que significa as migalhas, o que significa o acúmulo, né, de objetos, era muito assim, tinha muitas coisas entulhadas, como se fosse, ou não tinha espaço, todo espaço que tinha algum objeto, um brinquedo, uma coisa assim, como se fosse coisas que estavam ali acumuladas. Aí, o segundo tipo de sonho, né, que eu vou contar aqui pra vocês, é sonho com coisas espetando a gente. Como assim? Eu já sonhei algumas vezes, numa época que todo sonho que eu tinha, uma coisa entrava nos meus dedos ou no meu pé. Um espinho, um graveto, aquele negócio de ouriço do mar. Eu sempre sonhava que algo me espetava, né, no meu dedo, na minha mão, no meu pé. E aí eu ficava assim, o que é isso? Só que nessa época que eu sonhava muito com isso, era muitos sonhos com isso. Eu estava magoada com uma pessoa, chateada com uma pessoa. E o Senhor me falou que era a mágoa, que era a falta de perdão. E ele me alertava, porque eu sou uma pessoa que eu não tenho dificuldade de perdoar. Eu não guardo coisas, eu não tenho essa facilidade de guardar coisas, mágoas, essas coisas. Mas naquele momento, estava acontecendo umas coisas recorrentes que estavam, assim, eu perdoava e acontecia de novo, eu perdoava e acontecia de novo. Então o Senhor me mostrava, já para me alertar, para me arrancar, porque no sonho eu tirava, ficava preso assim e eu tirava o espeto. E aí, tive vários sonhos nesses sentidos, até que um dia eu tava muito magoada, tava chateada, fui orar. E nessa que eu fui orar, né, a tela do meu celular, a película de vidro do meu celular, ela tava na lateral aqui, lascada, tava rachada. E tinha os vidrinhos ali normal. Aí eu fui pegar meu celular e fui, né, segurar assim na mão e eu fui orar. Falei, Senhor, eu tô magoada, eu tô chateada com essa pessoa. Fui orar, justamente para o Senhor tirar isso de mim. E eu me lembro que por um segundo eu pensei assim, nossa, mas eu tô magoada e eu não tive hoje o sonho que eu sempre tenho quando eu tô magoada, que é de espetar. Na mesma hora que eu pensei e falei isso pro Senhor, quando eu peguei no meu celular, esse vidro espetou no meu dedo e ficou assim, grudado no meu dedo. Aí eu falei, ai, não acredito, Jesus. Ele me fez, né, eu não sonhei naquele dia que eu tava magoada, mas ele me fez ver na prática, entende? Então são experiências como essa que ele só confirmou que realmente aquele sonho estava significando uma falta de perdão. E naquele momento eu orei, né? Saiu do meu coração, não fiquei mais magoada, não fiquei mais chateada. Aí, o terceiro tipo de sonho, né, que eu vim falar aqui pra vocês, é sonhar com gravidez ou com bebê recém-nascido, né? Geralmente, né, a maioria das vezes, quando você sonha com esse tipo de coisa, não é uma gravidez em si, não é uma criança que vai nascer em si. Existe sim, né? Eu já sonhei que a minha irmã, por exemplo, estava com um bebê, uma menina, e ela teve uma menina logo depois. Mas 90%, digamos assim, desses sonhos são relacionados a projetos, coisas que o Senhor vai dar de novo na sua vida. Geralmente, quando você sonha que você está grávida ou que você está tendo um bebê, significa algo que o Senhor vai te dar, no sentido talvez um projeto, algo novo da parte do Senhor, sabe? Um chamado, alguma coisa que está vindo e está nascendo de novo na sua vida, algo novo que Ele está dando a você, sabe? Eu já sonhei algumas vezes, muitas vezes, que eu estava gerando. E eu lembro de um sonho que eu tive, que eu tava com 5 meses de gravidez no sonho. E aí, o nome da criança era Dom. E ele nascia com 5 meses. Só que até no sonho eu sabia que não era uma criança. E quando eu acordei, entendi. Dom, o nome da criança era Dom. Era algum dom que o Senhor estava querendo me dar. E que talvez daqui a 5 meses eu iria receber. Ou que passou 5 meses para mim gerar esse dom. Então, geralmente, quando você sonha que você está gestando, significa algo que o Senhor está gestando em você de novo, um projeto, talvez um emprego novo, algo da parte dele que ele quer fazer, geralmente ligado a ministério, a chamado mesmo. Então, já tive outros sonhos também que eu estava parindo, mas não estava parindo ao mesmo tempo.
né? E no sonho uma pessoa chegava a mim, tinha um bebê recém-nascido dessa pessoa, e essa pessoa me dava para eu amamentar. Então o Senhor, quando eu acordei, falou que era algo que ele ia colocar para mim alimentar pessoas. Para mim, como se eu estivesse alimentando pessoas. O bebê ali era o projeto, né? O povo de Deus. Então, isso foi até recente. Então, eu entendi dessa forma. Então, a maioria da parte de bebês, de gravidez, coisas desse sentido, é relacionado a isso. Outro tipo de sonho, né, que eu também tive muito por um tempo, é sonhar com navio. Todo meio de transporte, quando você sonha, principalmente ônibus, navio, sabe, carro, são relacionados a ministério, a chamado de Deus. Então, né, quanto maior, digamos assim, maior é algo que o Senhor está querendo chamar. Então, eu comecei sonhando com carros que pessoas iam me dar carona. Depois eu comecei a sonhar com um navio, muito frequente. Só que eu tinha um sonho frequente que me incomodava muito. Eu ia para um navio, para um cruzeiro, e quando eu estava no cruzeiro lá dentro, eu lembrava que eu esquecia as minhas malas, que eu não levava nenhuma roupa, não levava mala nenhuma, e aquilo ali me desesperava. E aquilo ali, quando eu acordava, eu tive esse sonho umas 10 vezes, assim, sabe, perto um do outro. Então, eu acordava e eu não entendia muito bem. Eu sabia que o Senhor estava querendo me falar algo, né? Mas o navio, ele está muito relacionado a algo que o Senhor tem de propósito, de chamado, de ministério. Então, naquele momento ali, eu acredito, né, pelo que eu senti, que o Senhor estava falando que eu estava esquecendo coisas importantes em relação a isso. Que tinham coisas que eu ainda não estava preparada, porque eu estava esquecendo uma das coisas mais importantes, que é a mala. E até que eu tive o último sonho, né, com um navio, que eu estava com a minha mala, com a minha bagagem, e quando eu entrava no navio com a minha bagagem, eu esqueci o RG. Eu esqueci o RG e aí eu voltei para pegar na minha casa, e no meio desse caminho entre o navio e a minha casa, tinham muitos demônios que não queriam deixar eu passar para pegar. Era como se eles quisessem me travar. E só que no final das contas do sonho, eu voltava com a RG e conseguia entrar. Então, depois disso eu não tive mais sonhos com navio ou com falta de mala, essas coisas. Mas o que eu entendi, o que o Senhor me falou nesse sonho é que eu estava com a minha mala, mas a minha identidade, né, que significa o RG, eu estava sem minha identidade de filha, porque a identidade de filha, o inimigo ele não quer que nós reconhecemos isso, ele não quer que nós nos posicionemos como filha ou filho de Deus, porque isso é algo que nos dá autoridade, que nos dá confiança, que nos dá, nós nos encontramos, né, através da nossa identidade de filhos de Deus. Então, naquele momento, né, eu não estava com a minha identidade, e realmente teve momentos da minha vida em que eu oscilava em me sentir filha de Deus ou não, né, das batalhas que vinham ali. Mas depois desse dia que eu consegui entrar, né, com tudo ali no navio, eu não tive mais esse sonho. Então eu creio que eu passei por esse processo, né, por essa batalha que eu estava passando. Outro sonho também que eu tive muito é sonhar com prova, que eu tinha prova na faculdade ou na escola, e toda vez eu chegava atrasada. Toda vez eu chegava atrasada e não conseguia fazer a prova. Também, esse sonho eu tive muito no início da minha conversão, né? Onde eu estava ali no processo de libertação. E isso mostra coisas que nós estamos fazendo, que nós estamos repetindo ciclos e não estamos conseguindo concluir. Não estamos conseguindo fazer o que é certo. Às vezes nós estamos repetindo os mesmos erros, repetindo as mesmas falhas, né? Perdendo tempo, ali atraso, era por causa de atraso, você está colocando talvez outra coisa, porque toda vez eu estava me arrumando no sonho e eu chegava atrasada. Então o Senhor ele mostra que nós precisamos nos preparar, nos posicionar e focar naquilo que é importante. Que se a prova era importante, né, a gente tem que pensar assim: se um dia de prova é importante, nós temos que focar naquilo. Então, isso significa na nossa vida também real. Nós temos que focar naquilo que é importante para o Senhor, não nas coisas superficiais, né? Perder tempo com outras coisas. Então, o Senhor ele nos revela isso.
coisas que o sonho nos revela, coisas para que nós fiquemos atentos, para que nós fiquemos com esse diálogo, né, de resposta do Senhor. Ele mostra muitas coisas através dos sonhos, né? Eu tenho muitas e muitas experiências com sonhos da minha vida e da vida de outras pessoas também, né, ao meu redor. Já sonhei com o espírito de morte rondando. Eu orei de madrugada e no dia seguinte uma pessoa muito próxima sofreu um acidente e quase morreu. Então, assim, o Senhor, ele alerta muito através de sonhos. Já sonhei que a minha mãe cortava o dedo, saía muito sangue e ela ia de ambulância para o hospital. E acho que no dia seguinte ela cortou a ponta do dedo e foi para o hospital, teve que tomar lá um ponto. Então, assim, são coisas que às vezes são tão pequenas, mas o Senhor, ele fala, ele mostra. É uma forma dele mostrar que ele está com você, é uma forma dele mostrar que ele está vendo tudo, que ele sabe de tudo, e até muitas das coisas para alertar. Também outro sonho, né, que o Senhor colocou aqui no meu coração, sonhar com obras de macumbaria. Isso eu sonhei demais, pessoas, e inclusive eu já sonhei com a pessoa que fez as obras, né, mais de uma vez, mais de uma pessoa que fez. Então, todo o processo da minha vida, o Senhor sempre mostra, o Senhor, ele revela, basta você estar posicionado nele, buscar, querer entregar nas mãos dele, orar, perguntar, que ele mostra. Então, ele mostrou aonde a pessoa fez a obra, com qual intuito, o que foi feito. Eu tive muitos sonhos, já vi, o Senhor já me mostrou essa pessoa específica indo colocar coisa na esquina para porcos, significado bíblico, demônios. O porco no sonho estava possuído e estava comendo aquela oferenda. Demônio comendo oferenda. Então, já vi a pessoa levando farofa, coisa para a esquina, olhando para minha casa, pessoa específica que eu sei quem é. Já vi muitas, assim, são muitos detalhes, né, que eu já sonhei nesse sentido. E o Senhor, ele sempre alerta para mostrar e para que nós possamos nos posicionar espiritualmente contra isso, para que nós não fiquemos de braço cruzado achando que ele tá mostrando, eu não preciso fazer nada, ele vai fazer. Não. Ele mostra para você se posicionar, para você começar a jejuar, começar a orar, começar a batalhar espiritualmente, como eu falei. E é guerra. Você está no mundo, você está num mundo onde tudo é espiritual, seja para o bem ou para o mal. É uma batalha espiritual. E nós lutamos não contra pessoas. As pessoas são instrumentos de Satanás ou são instrumentos de Deus. Nós lutamos contra o inimigo que age usando essas pessoas. Então, nós temos que estar atentos a todas essas coisas ao nosso redor. Muitos sinais, muitas coisinhas assim no nosso sonho, principalmente sonhos que você tem com frequência, sonhos que fica o dia inteiro ali martelando coisas, né, na sua mente ali, são coisas que o Senhor quer te mostrar e quer te dizer algo. Então, é necessário que você fique bem atento a esses sinais, a esses elementos no sonho, a esses objetos, a essas coisas que marcaram, né, a sua vida, para que você possa entender o que o Senhor quer falar. Então, se você tem algum sonho que você não entendeu, alguma coisa que você sonhou, que você ainda não entendeu o significado, você pode deixar aqui no comentário. E assim que eu ler, né, se o Senhor me revelar a resposta do sonho, eu respondo a você.